Minha madrasta foi a única que me contou a verdade quando eu era criança, e eu sempre vou odiá-la por isso. Atualização edição no final. Quando eu estava na segunda ou terceira série, meu pai se casou com uma mulher, minha madrasta. Vou chamá-la de Brit. Eu e a Brit nunca nos demos bem, e ela e meu pai estavam sempre brigando sobre ser justo comigo e com os filhos dela, meus meio-irmãos. Eles sempre faziam questão de garantir que o mesmo valor fosse gasto com cada um de nós todo ano no Natal, que a mesma comida fosse feita para todos. Lembro disso porque eu não gostava de ovos pochê aos 10 anos, mas a Brit se recusava a fazer ovos mexidos para mim. Era tudo tão idiota. E hoje, aos 30 anos, eu fico com vergonha desse comportamento. Sei que meu pai não era um pai perfeito nem muito atencioso, e eu só ficava com ele nos fins de semana alternados, mas quando cheguei ao ensino médio, em 2010, decidi parar de visitá-lo nos fins de semana, principalmente por causa de como o casamento deles era tóxico para mim e para os meus meio-irmãos. Eu consigo superar as brigas deles. Consigo superar o fato de que cada um favorecia os próprios filhos. Mas, como adulto, descobri que a Brit foi a vadia mais honesta que eu já conheci. Em 2004, minha avó morreu em um acidente de carro e eu não pude ir ao funeral porque foi em outro estado. Uma noite, talvez algumas semanas ou meses depois, meus meio-irmãos estavam na casa do pai deles, e a Brit e meu pai começaram uma de suas brigas habituais. Eu tentava ignorar me desligando e assistindo Drake e Josh, Ben 10 ou qualquer outra coisa. Eu estava tranquilo no quarto dos fundos até que ouvi a Brit gritar meu nome, o que era incomum. Comecei a prestar atenção na briga e ouvi a Brit dizer: "Tá ouvindo isso? Ela não morreu num acidente de carro, ela se matou. Porra!" Obviamente, ela só estava sendo cruel para machucar meu pai, então, claro, eu não acreditei. Até alguns anos atrás. Minha esposa e eu estávamos passando um feriado na casa da minha tia. Em certo momento, estávamos conversando com ela sobre família e coisas da vida. Eventualmente, ela disse que seu único arrependimento era não ter atendido o telefone na noite em que a mãe dela, minha avó, se matou. Aparentemente, eu consegui manter uma boa cara de pôquer, porque quando minha esposa e eu voltamos para o nosso quarto, ela disse: "Achei que sua avó tinha morrido num acidente de carro", e eu respondi: "Eu também achava." Quando caiu a ficha de que acreditei nessa mentira por quase 20 anos, a raiva bateu. Raiva porque a única pessoa que me contou a verdade foi a Brit. Raiva porque o único motivo dela ter me contado foi para me machucar e machucar meu pai. Raiva porque ela falou isso para uma criança que nem tinha 10 anos. Pra quê? Ganhar uma discussão? Não acredito que eles estão casados há mais de 20 anos. E não acredito que a Brit foi a única a me contar a verdade sobre como minha avó morreu. Atualização edição, 8 de maio de 2025. Não acredito na repercussão que isso teve, já que só escrevi para desabafar depois de uma ligação com meu pai numa terça-feira, RS. Agradeço muito aos comentários de quem compartilhou histórias parecidas. É surreal para mim que essa história tenha tocado tanta gente. Queria comentar algumas coisas sobre meu pai. Ninguém no Reddit ou na vida real pode fazê-lo se sentir um pai fracassado mais do que ele mesmo. Acho que herdei o gene da covardia dele, o que é parte do motivo de eu ter vindo ao Reddit com essa história, porque não esperava tanta interação. Agora que sou adulto, ele frequentemente me diz o quanto se arrepende de não ter estado mais presente na minha infância, de não ter lutado mais por mim, de ter perdido momentos importantes, etc. Mas, quando entrei na faculdade, ele começou a ajudar mais. Me ajudou a conseguir meu primeiro carro, e depois meu segundo, quando eu bati o primeiro. É uma das únicas pessoas na minha vida com quem posso ter conversas difíceis sobre relacionamentos, política e religião. Acho que só queria defendê-lo um pouco, porque com base nessa história ele pode parecer um covarde, um capacho ou um pai fracassado para alguns. Mas eu o vejo como alguém que tentou ser pai e marido de uma megera de sangue frio, fracassou bastante ao longo do caminho, mas nunca desistiu de me amar, e sem segundas intenções. Tanto a Brit quanto minha mãe me usaram como arma contra ele, e ele aguentou isso por mais de 20 anos. Mas hoje ele é o único adulto em quem posso confiar quando enfrento desafios. Ele ainda é casado com a Brit, e honestamente, o relacionamento deles parece melhor agora que todos os filhos são adultos e independentes. Não me entenda mal,
Eu adoraria ter meu pai só para mim por uma vez. Mas fico feliz por tê-lo comigo agora, como um pai que me ajuda na vida adulta e continua tentando compensar os erros do passado. E para terminar, vai se fuder, Brito emoticon sorrindo. Próximo relato. Eu seria a babaca por fazer meu pai pagar pelo celular da minha filha depois que ele quebrou. Eu sou uma mulher de 50 anos e tenho uma filha de 17. Meu pai tem 72 anos. Para dar um pouco de contexto, meu pai sempre teve dificuldade em lidar com dinheiro. Sempre gastou de forma irresponsável. Nunca guardou, fazia compras por impulso e às vezes apostava. Atualmente ele vive num limbo entre estar quebrado e estar quase quebrado. Ontem, eu e minha filha fomos visitar ele e minha mãe que tem 71 anos para comemorar o Dia das Mães adiantado. Durante a visita, minha filha ficou alternando entre mexer no celular e desenhar, enquanto eu conversava com meus pais. Depois de umas 2 horas, ela me perguntou se eu tinha um carregador, porque a bateria estava acabando e ela queria carregar um pouco antes da volta para casa. Minha filha tem um iPhone e eu uso Android, então nossos carregadores são diferentes. O meu não serve no dela. Meu pai tem um celular bem simples e antigo, e ofereceu o carregador dele. Minha filha explicou que, como era parecido com o meu, também não funcionaria. Ela deixou o celular no balcão da cozinha e foi para a sala. Passamos o resto da visita assistindo TV com minha mãe, enquanto meu pai ficou na cozinha. Na hora de ir embora, minha filha foi pegar o celular e começou a gritar e chorar. Eu corri para ver o que tinha acontecido. A entrada do carregador estava completamente destruída, a parte de baixo da tela estava trincada e a moldura do celular amassada. Meu pai comentou, com a maior calma, que tentou carregar o celular para ela, mas que não deu certo. Eu comecei a gritar com ele, perguntando como ele não percebeu que estava danificando o celular. Ele respondeu que estava focado demais em tentar encaixar o carregador. Eu disse que ele vai pagar por um novo celular ou pelo conserto, dependendo do que for mais viável. Ele começou a discutir, dizendo que não tem dinheiro para comprar um iPhone e que minha filha pode ficar sem celular por um tempo. Eu rebati, dizendo que minha filha precisa do celular para se comunicar com amigos e família, e também por segurança. A gente se rastreia pelo Live 360 e que ela não vai ficar sem porque ele quebrou. Meus pais agora estão me chamando de babaca por exigir esse dinheiro, dizendo que estou tirando dinheiro de velhinhos pobres. Sim, eles usaram essa expressão. Mas eles não vão passar fome nem nada do tipo se pagarem por isso. O que vai acontecer é que meu pai não vai poder apostar. Eles sempre pagam as contas e tem comida na mesa, só que não sobra muito. E o que sobra meu pai normalmente gasta à toa. Meus irmãos estão dizendo que eu devia pagar sozinha e que minha filha é mimada por fazer birra por não ter um celular 24 horas por dia. Mas será que eu sou mesmo a babaca por exigir que ele pague por um celular que ele quebrou? Próximo relato. Fui babaca por não ter cedido meu espaço por apenas 2 dias? Será que realmente fui egoísta ao priorizar meu hobby? Sou o babaca da história? Então, eu, o homem, 49 anos, talvez esteja errado aqui, mas sinceramente não acho que estou. Gostaria de ouvir a opinião de outras pessoas. Minha filha, 23 anos, ficou noiva recentemente e veio nos visitar com o noivo dela, 24 anos. Moramos a alguns estados de distância, então entendo que a viagem é cansativa, mas ficamos felizes em recebê-los para passar o fim de semana. Agora, faz alguns anos que transformei o quarto de hóspedes no meu espaço de hobby, jogos de miniaturas de guerra. É o meu cantinho, onde vou para relaxar depois do trabalho. É, honestamente, o único lugar da casa que é totalmente meu. Minha esposa tem a varanda fechada, e o resto da casa é compartilhado. Eu tenho milhares de reais investidos ali, modelos personalizados, terreno feito à mão, uma impressora 3D. Não é só um hobby, é um investimento e, para mim, uma forma de arte. Enfim, quando eles chegaram, preparei o sofá-cama do escritório para eles. É retrátil, com colchão de espuma da boa, cobertor decente e tudo bem limpo. Minha filha pareceu de boa, mas o noivo fez uma cara meio esquisita e depois perguntou por que eles não podiam dormir no quarto de hóspedes. Respondi direto, ele não está disponível. Agora é meu estúdio. Mais tarde, naquela noite, minha filha veio falar comigo em particular e disse que eu estava sendo egoísta e ridículo.
que seriam só 2 noites, e que eles se sentiram mal recebidos, como se eu estivesse colocando bonequinhos de plástico acima da família. Eu disse que não era justo ela falar isso. Eles tinham um lugar para dormir. Não é como se eu tivesse mandado eles dormirem no chão. Agora minha esposa tá me tratando com frieza. Disse que eu podia muito bem ter guardado as coisas só por um fim de semana. Mas não é tão simples assim. Não é só pegar e jogar tudo numa caixa. Algumas miniaturas são frágeis, outras estão pela metade, sendo pintadas. Eu não queria gastar dias desmontando tudo, só para depois ter que montar tudo de novo, só porque o noivo da minha filha não curtiu o sofá-cama. Eles acabaram indo embora um dia mais cedo. E agora minha filha tá mandando mensagem dizendo que eu escolhi meu hobby em vez da felicidade dela, o que, pra mim, parece bem dramático. Talvez eu tenha sido babaca por não ter arrumado outro jeito por uns dias, mas também acho injusto esperarem que eu desmonte todo o meu espaço só porque alguém não quis dormir em um sofá-cama que está, sim, muito bom. Eu também tenho direito ao meu espaço, né? Obrigado por ver o vídeo, pessoal. Até mais.